Quem que aqui, que está aqui nesta noite, que gosta de ir ao cemitério? Ninguém levantou a mão, né? A gente gosta de ir no shopping, né? Nós gostamos de viajar, de ir ao parque. Mas no cemitério a gente não gosta de ir, não, né? Quando a gente vai é porque algo ruim aconteceu, né? E tem uma pessoa na Bíblia que ele teve uma visão muito ruim. E nós queremos falar um pouco a respeito disso nesta noite. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. O vale, irmãos, na Bíblia, ele aparece essa palavra 188 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele aparece apenas uma vez. E o vale, para nós, né, e que nós entendemos como um lugar plano, e na verdade é uma depressão, um terreno, né, e ele é alongado, e dos lados há montes, montanhas, e vários vales, irmãos, eles estão contidos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Eu quero falar de alguns deles, rapidamente. E conforme eu for falando, talvez você até vá lembrar de alguns, né? Nós sabemos que existe na Bíblia o Vale de Sidim, que está lá em Gênesis, no capítulo 14, onde aconteceu uma batalha entre os 9 reis, né? Foi uma batalha que houve ali, e ela foi muito interessante, né? Mas eu não quero me aprofundar neles. Também existiu o Vale de Gerar. Esse vale, ele era uma terra fértil, uma terra bem regada, e ele foi a primeira sede do reino, né, filisteu, do primeiro reino filisteu. Nós também temos o Vale de Aijalon, onde também aconteceu uma batalha, irmãos, entre Josué e os cananeus. E foi nesse lugar que Josué orou ao Senhor para que o dia se estendesse um pouco mais, para que eles pudessem atravessar. Então, ele pediu ao Senhor que o sol ficasse sobre Gibeão e a lua no Vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou no meio do céu e atrasou quase por um dia inteiro. Aleluia, né? Então, o vale, irmãos, muitas vezes nós vemos como um lugar de batalhas, de lutas, né? Mas também, em meio a tudo isso, acontecem os milagres, né? Acontece as bênçãos, como nós muitas vezes podemos ver e verificar na palavra do Senhor. No Vale de Elá também, o vale onde Davi lutou com Golias. O Vale de Baca era um lugar chamado, também conhecido como o Vale das Lágrimas, das Lamentações, né? Era um lugar, um local por onde o povo passava, e era um local difícil.
esses vales, então, cada um tem a sua história em si. Cada um deles tem a sua localização na Bíblia. E nós também temos agora o Vale dos Ossos Secos, que ela não está localizada em lugar nenhum, em Jerusalém, Israel. Mas ele é um lugar espiritual, o Vale dos Ossos Secos. Porque a Bíblia diz, quando nós começamos a ler, que o Senhor tomou o profeta e levou ele em visão a um vale, né? O Vale dos Ossos Secos não é um lugar específico, né? Eu vou ali, como se eu fosse ali no mercado, né? Eu vou ali no mercado tal. Ou então, para comparar, as pessoas disseram, não, eu vou ali no Vale dos Ossos Secos, vou dar uma olhadinha nos ossinhos que estão ali. Não é assim, né? Era uma visão que o profeta estava tendo, que Deus deu para ele. Então, ele diz que o Senhor veio sobre ele e o levou. O Senhor o levou a um lugar. Irmãos, Deus, Ele nos leva em espírito, muitas vezes, Ele nos leva em corpo, a alguns lugares. Às vezes, é lugares que nós não queremos estar, porque às vezes não é um lugar que nos agrada. Mas, se nós formos obedientes à palavra dEle, né, ao seu mandado, nós temos que ir, nós temos que obedecer, né? Porque nós dependemos totalmente dEle. Dependemos totalmente de Deus, assim como o profeta aqui, ele estava na dependência de Deus. Ele não escolheu ir para este lugar. Aleluia. E ele foi levado para este vale. Talvez ele não esperava ver tudo aquilo que ele viu. Um lugar que havia um assombro, né? Uma sombridão. Era estranho ver aquilo que ele viu, porque a Bíblia diz que estava cheio de ossos. Ele teve uma visão muito estranha, mas ele conseguiu ver. Talvez ele ficou assustado, né? Ele observou tudo aquilo, ele ouviu o que Deus estava falando. E a Bíblia diz ali, no versículo 2, que o Senhor fez ele andar ao redor daqueles ossos, que eram muito numerosos. E ele diz que estavam sequíssimos. O que será que passou, irmãos, na mente do profeta? Qual o sentimento que ele teve ao ver tudo aquilo? Será que ele entendeu, de alguma maneira, o que Deus estava querendo falar para ele, mostrar para ele, antes que o Senhor dissesse alguma coisa? Muitas vezes nós queremos decifrar, né, irmãos? Qual que é a vontade de Deus? Qual que são os planos dele? E ficamos queimando, né, o cérebro, os neurônios. E não chegamos a lugar nenhum. Ali ele viu aqueles ossos sequíssimos. Algo que aos olhos humanos é algo irreversível. São apenas ossos. Ossos não é nada, né? Hoje em dia, depois de alguns anos, nós sabemos que o responsável lá pelo cemitério, ele abre a cova,
pega os ossos, bota num saco e guarda num lugar. Porque não serve para nada. A não ser para ter certeza que a pessoa morreu mesmo, né, irmãos? Mas, irmãos, quando somos levados ao vale, nós mesmo não entendemos a situação, né? Porque estamos com esses ossos aqui. Estamos secos, muitas vezes. Estamos perdidos. Mas se de repente você estiver num lugar assim, nesse momento, irmãos, é porque algo grande vai acontecer na sua vida. Aleluia. É porque algo que venha da parte de Deus e que é grandioso e maravilhoso vai acontecer. Aleluia. Então ele está diante daqueles ossos, daquela visão, e o Senhor diz para ele, pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? Esses ossos que você está vendo aqui, que um dia houve vida, teve vigor, vitalidade, que um dia foi um corpo, e que teve muitas alegrias, muitos risos, se movimentava, e até mesmo adorava ao Senhor. Aleluia. O que aqueles ossos um dia vivenciaram, irmãos, e que agora estavam ali jogados. Será que o profeta pensou humanamente, né? Pensou, quando ele olhou aquilo lá, ele pensou: isso aqui não tem jeito não. Isso aí é osso seco e acabou. Mas ele certamente conhecia o poder de Deus, conhecia todas as obras que ele já havia feito entre o meio do povo de Israel. Aleluia. Mas mesmo assim ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Será que ele duvidou, irmãos? Ou será que a sua memória trouxe esperança? Mesmo conhecendo a Deus, será que ele cria que aquilo lá poderia virar alguma coisa, se transformar em algo? Mas quando ele diz: tu sabes, Senhor, ele estava falando do poder de Deus, da soberania de Deus, de que Deus ele pode todas as coisas. Aleluia. E Efésios 6:20, ele fala assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos. Aleluia. Conforme o poder que opera em nós. Aleluia. Então, certamente ele creu. Aleluia. Assim como eu falo para ti, creia nesta noite. Creia que Deus pode transformar qualquer coisa. Qualquer mal, Ele pode transformar em bem. Aleluia. Não há nada que possa prevalecer, nenhum mal prevalecer contra a tua vida, meu irmão. Porque Deus está contigo. Aleluia. Então, profetiza diante da tua dificuldade. Aleluia. Libere uma palavra de bênção sobre a sua luta. Libere uma palavra de cura. Aleluia. E ele disse: profetiza. Deus falou: profeta, profetiza aí. Profetiza esses ossos. Aleluia. Como é que você fala com osso, gente? É quase a mesma coisa que falar com uma cadeira, né, irmãos? Se você não tiver uma visão espiritual, você não vai ter coragem de profetizar para os ossos. Como que os ossos ouviriam? Aleluia. Como ouviriam? Ossos secos.
Mas, irmãos, é o poder da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus se manifesta, né? Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte, né, estão na língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você tem profetizado? Como é que você tem manifestado a sua palavra? Tem falado de bênção ou tem falado de maldição? Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. Nossa palavra, ela tem poder. Aleluia. Então, profetize vida nesta noite. Aleluia. E Deus falou para ele profetizar, ele começou a profetizar. E enquanto ele falava, os ossos começaram a se mover. Aleluia. Já pensou, irmãos, um monte de ossos se mexendo, um correndo para o seu lugar, cada um para o seu lugar certinho? Não é incrível isso? Você já pegou 2 pedras na mão e bateu uma contra a outra? Pense no barulho que faz. Eu penso que o barulho que os ossos faziam era mais ou menos assim, só que um pouco mais forte, porque a Bíblia diz que eram muitos. Aleluia. Então, aqueles ossos começaram a se mover, um procurando o seu lugar, né? O braço encaixa aqui na clavícula, a coluna cervical ela encaixa nas costas, o fêmur encaixa no quadril e vai indo. Glória a Deus por isso. É incrível a visão que ele teve. Depois foram crescendo a carne, os tendões, a pele, ela grudou ao corpo, mas aquilo ainda só era corpo, irmãos. Ainda eram cadáveres. Aleluia. Irmãos, nós temos que aprender a fazer as coisas todas certas, todas as etapas. Aqui havia partes em que o profeta ele foi profetizando e foi falando, e as coisas foram acontecendo. Às vezes nós começamos a fazer algo para Deus e vamos até uma parte, até um momento em que a gente pensa, até aqui tá bom, eu já fiz bastante. Mas você não sabe que Deus ainda tem muito mais para realizar, que Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Então siga em frente, continue. Aleluia. E a palavra nos segue dizendo que faltava a vida. E a Bíblia diz que ele profetizou que viesse o Espírito, que viesse a vida. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Porque na sua obra, no seu trabalho, irmãos, você tem que colocar o seu coração, a sua dedicação. Aleluia. E a Bíblia diz que que o Espírito veio, irmãos, dos 4 cantos. Aleluia. Glória a Deus. Imagine, irmãos, o som do Espírito vindo sobre aqueles corpos. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E agora aqueles corpos que estavam mortos, estavam sem vida, sem vigor, sem cor, provavelmente, e agora eles tornavam-se vivificados pelo Espírito que o Senhor mandava. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor.
E o Senhor quer fazer conosco isso. Aleluia. Ele quer mandar mais vida, nos encher de vigor, de alegria. Aleluia. Nos encher, irmãos, dele. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que passar pelo processo. E que esse processo, muitas vezes, ele é doloroso. É dificultoso. É difícil de crer. Muitas vezes é difícil de falar. Mas nós temos que crer, irmãos, que Deus, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Que Deus pode realizar. Assim como o profeta aqui, ele não duvidou. Talvez ele tenha pensado em tudo aquilo, mas ele sabia quem era Deus. Você sabe, irmão, quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é o Senhor? O que Ele deseja para ti? Você está disposto a viver cada etapa que Ele tem para a sua vida? Aleluia. É difícil, irmãos, mas com certeza vale a pena, é recompensador saber que Deus está guiando a sua vida, que Deus está te ensinando, te levando para lugares que você jamais imagina. Aleluia. Glória a Deus. No começo nós tínhamos aqui um exército de ossos, né? Ossos. E depois a Bíblia diz que eles se tornaram, quando se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluia. E com certeza disposto, cheio de vida. Eu quero te perguntar, de qual exército aqui você quer fazer parte? Aleluia. Ossos secos ou ossos vivificados, cheios de vida, que agora tornaram-se um corpo? Aleluia. Qual exército você quer fazer parte? Deus, Ele está aqui nesta noite para dizer que Ele nos restaura. Aleluia. Ele está aqui para nos restaurar, para fazer tudo novo, irmãos, para modificar a nossa mentalidade, que muitas vezes o inimigo começa a colocar empecilhos, pensamentos ruins, e nós vamos dando crédito para o inimigo, até quando a gente vê, não, esse não tem mais jeito mesmo, eu vou parar, não quero mais saber disso. Mas se aqui o profeta ele tivesse pensado assim, não tivesse crido, o que seria dessa visão? O que seria do que Deus estava mostrando para ele e consequentemente para o povo de Israel? Aleluia. Irmãos, nem mesmo a morte prevalece diante do nosso Deus. Nem mesmo a morte prevalece diante do poder do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, mas pode saber, meu irmão, que ela é assim, ó, diante de Deus. Aleluia. Então creia que o Senhor pode mudar todas estas coisas. Aleluia. Essa visão, irmãos, ela significa que o judeu estava exilado. Jerusalém estava destruída. E o povo sentiu-se abandonado, deixado de lado. Acharam que Deus havia os deixado. Talvez você pense assim também, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Não permita que esse pensamento tome conta de ti. O Senhor ama você, Deus tem grandes coisas para você. Glória a Deus, aleluia. E aquele povo agora, aquele exército, irmãos, que estava de pé, que tinha vida, o espírito de vida, aleluia.
ele recebeu a melhor coisa que poderia receber. Porque o versículo 14 diz que Deus colocaria sobre eles o Espírito dele. Aleluia, glória a Deus. O Espírito de Deus, irmãos. O sopro da vida eterna. Aleluia. O Espírito que vivifica o nosso espírito. Aleluia. Que nos enche de uma forma tal que muitas vezes nós não compreendemos, mas que nos preenche, nos alegra. Louvado o nome do Senhor. Porém em vós o meu Espírito. E o Espírito de Deus nos leva além, nos leva para frente, irmãos. O versículo 14 nos diz ainda que eles seriam um povo abençoado. Ele diz assim: estabelecerei na vossa própria terra. Aleluia. Deus traria o povo de volta. Nos trariam para o lugar que era deles. Aleluia. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós, irmãos, para nos fazermos mais do que vencedores. Aleluia. Para nos levar a lugares que desconhecemos, mas que são bênção. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. E você, irmãos, assim como termina o versículo 14, ele diz: então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz isto. Aleluia. Não tenha dúvida, irmãos, que quando você começar a entrar na tua vitória, começar a entrar na tua bênção, não tenha dúvida que é o Senhor que está fazendo aquilo que um dia Ele falou para você. Aleluia. Renove as promessas dEle no seu coração nesta noite. Traga à memória as promessas dEle. Será que você consegue se alegrar, irmãos? Se alegrar com aquilo que o Senhor já te falou? Consegue se alegrar com o sopro do Espírito? Aleluia. O Senhor, Ele nos renova nesta noite. Renova a nossa mente. E Ele quer nos encher cada dia mais, irmãos. E eu quero te convidar a estar em pé neste momento. Aleluia. Eu quero orar com você, que talvez esteja com o coração meio distante, crendo que as promessas, elas não vão mais se realizar. Aleluia. Mas o Senhor hoje, Ele diz ao contrário. Ele manda profetizar vida sobre você. Deus manda profetizar restauração sobre a sua vida. Aleluia. Talvez você pense na sua família, alguém que está perdido, os seus relacionamentos familiares estão acabados, mas Deus, Ele traz vida sobre você. Ele vai te usar sobre a sua casa, vai te usar sobre a sua família. Aleluia. Vai te usar no seu ministério. Aleluia. Vai reavivar. Aleluia. O seu ministério. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Oh Senhor Jesus, nosso Deus e Pai. Nesta noite, Senhor, nós queremos orar, Senhor, por cada um que está aqui. Pai, que conforme a Tua palavra, Senhor Jesus, sejamos, Senhor, edificados, Senhor, restaurados, ó Pai. Torna, Senhor, a dar vida, Senhor Jesus, ao nosso ministério, à nossa casa, Senhor. Deus abençoe, Senhor Jesus, grandemente, ó Pai. Deus, que possamos, Senhor Jesus, ter a visão, Senhor Jesus, espiritual.
Que o Senhor fale conosco, que se manifeste, Senhor, que nos dê, Senhor Jesus, a provisão, que nos dê, Senhor Jesus, o encorajamento de crer, Senhor, de falar, de abrir as nossas bocas, Senhor Jesus, crer nas tuas promessas, crer na tua palavra, Senhor Jesus. Aviva-nos, Senhor Jesus, nesta noite, ó Pai. Manifesta, Senhor, o teu poder, Pai. Manifesta a tua glória, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Deus, nós oramos assim. Nós cremos, Senhor, nas tuas bênçãos, nas promessas que vêm de ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.